doidinhas do meu coração, como é que vocês estão? Vamos para a leitura de abril! Meu Deus do céu, não acredito que a gente já tá falando em abril, gente. Parece que foi ontem que eu falei dezembro, novembro, alguma coisa assim, né? Absurdo, né? Vamos lá, gente? Então, não vai dar certo para todo mundo. Não fiquem bravos com a taróloga. Eu só interpreto o que cai na mesa. Se você precisar inverter os papéis, colocar de ponta cabeça, enfim, você vê aí que lado da história você tá bom? Não vai dar certo para todo mundo mesmo, é normal. Se não é para você, não é para você. Por quê? Porque a gente vai falar com um grupo de pessoas que está vivendo um determinado momento da vida e não é todo escorpiano do mundo que está passando pelo momento que vai ser retratado aqui que a gente ainda não sabe, tá bom? Eu procuro deixar a mensagem de uma forma que possa servir para qualquer área da vida, beleza? Vamos embora, meu povo, então vamos lá. Gente, vamos começar com as cartas xamânicas, tá? Dos animais. Antes, porém, gente, preciso falar das consultas particulares, que é a razão principal de eu estar aqui. Tenho 26 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli. Tudo isso para entregar uma consulta particular de excelência para você, tá? Uma consulta que visa o aconselhamento e o direcionamento. Tanto que eu tenho muitas clientes que são médicas, são psicoterapeutas, são psicólogas e se consultam comigo, tá bom? Todo final de leitura eu deixo para vocês pelo menos uns 2 depoimentos para vocês lerem e saberem que sim, vale muito a pena, porque é uma consulta por videochamada, a gente vai conversar ao vivo, tá bom? Não tem nada de coisa gravada, de você mandar pergunta e depois eu mando áudio, não, é a gente interagindo. Combinado? Vamos lá então? Que Deus nos abençoe, que venha a verdade para essa mesa, que meu anjo da guarda me conduza a melhor interpretação e que essa leitura vá para quem mais precise. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesa aberta para Escorpião, para quem tem qualquer coisa no mapa em Escorpião, como eu, por exemplo, que tenho o meio do céu em Escorpião, para quem tá lidando com alguém de Escorpião, tá bom? Teve um dia que eu tava vendo uma leitura, não lembro qual canal. Às vezes a gente vai deixando rolar e não percebe. Mas é um canal que eu sou inscrita. E a leitura de Escorpião tava tão interessante pra mim, né? Que nem tenho, assim, não é o meu signo solar, mas eu tenho no mapa. Então é isso daí. Ó, beija-flor. Ai, que lindo. Começamos muito bem. Fiquem aí. Fiquem, não vá-se embora. Não se vá. Vá. Vamos lá. Galo silvestre. Ai, gente, que começo lindo. Fica aí, já tô amando isso aqui. Nossa, quem tava meio tristinho por alguma razão, texugo. Aqui veio só um alertazinho no texugo. Vamos ver, fica aí que eu já vou falar pra vocês, tá? Mas olha... Gambá americano, tá? Entendi, gente. 2 cartas legais no começo e outras 2 de alerta depois. O beija-flor com o galo silvestre tá falando assim, ó. Se você vinha de um momento xoxo, onde você tava se sentindo assim, até com a autoestima lá embaixo, sabe quando você se sente, não tá se sentindo bonito, não tá se sentindo legal, enfim. Tava vindo de um momento bem triste mesmo, onde tava afetando pra caramba o seu bem-estar mental, psíquico, físico, sabe? Você não tava se sentindo bem. Agora as coisas mudam, parece que essa fase tá passando e você tá voltando com a tua alegria, voltar a se sentir bem, a autoestima tá ficando elevada de novo, então você tá gostando mais de se arrumar, de se olhar no espelho, enfim, de tudo isso, sabe? Muito bacana. Depois, gente, saiu o texugo com o gambá. O texugo é um bichinho muito pequenininho, mas ele é um carnívoro voraz, ele tende a ser muito agressivo. Junto com o gambá americano, a gente está falando o seguinte, o escorpião, cuidado com explosões, sabe? Às vezes você explodir, principalmente no meio profissional, sabe? De trabalho, porque isso pode afetar a maneira como as pessoas te enxergam, principalmente os seus superiores. Então, assim, aqui veio como um alerta no seguinte sentido, olha, controle-se, controle a sua emoção, aquilo que você está com vontade de despejar, mesmo que seja verdade, porque se você fizer isso, principalmente num momento que não é oportuno, vai pegar mal,
Aí para você sair da situação vai ficar bem difícil, tá? Então, controle-se, controle-se. Tem hora que a gente quer, né, falar umas coisas assim, mas não é toda hora que pode, gente. A gente tem que esperar um pouquinho, tá bom? Vamos ver o que mais. Ó, caiu o primeiro lagarto, tá? Que fala de sonhos, formiga. Gente, aqui eles estão falando o seguinte, a formiga é um bichinho incansável, a formiga é trabalhadora, ela não para, ela tá sempre ali carregando a folhinha, levando lá pro formigueiro. Então, a formiga fala muito de paciência, então junto com o lagarto, que é o sonhador, tenha paciência para você realizar os seus sonhos, tá? Nós que estamos aqui, que não nascemos rico, a gente tem que ter paciência para realizar as coisas. Isso eu tô falando do âmbito material, tá? Então, assim, paciência e trabalho duro. Por quê? Porque a formiga trabalha duramente. Então, paciência, trabalho duro, esforço, porque a formiga fala de esforço também, e você vai conseguir realizar os seus sonhos, tá bom? Se não for realização material, vamos supor, Renata, eu quero ser mãe, Renata, eu quero outra coisa que não é material. Paciência também, porque qualquer outra coisa leva tempo. Amadurecimento leva tempo, conhecimento leva tempo. Se você está fazendo um curso, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, não importa. Tudo é tempo, dedicação e paciência e você realiza. É isso, tá bom? Então aqui eles estão falando que isso que você sonha tanto depende muito da sua paciência e da sua dedicação, tá bem? Não está dependendo de algo externo, do destino, da mão de Deus, de outra pessoa. Não, só de você. A formiga fala, é só de você. A doninha no texugo, gente, é isso que eu falei para vocês. Mesmo que vocês estejam com vontade de estrangular aquele coleguinha. Ai, Renata, mas me fez uma raiva. Não importa, não precisa ser só no trabalho. Eu dei um exemplo do trabalho, mas pode ser em qualquer outra situação, às vezes de família e tal. O que eles estão falando? Conta até 1000, se for o caso, tá? E dá aquela fingidinha básica. Faz egípcia, porque senão não vai ficar boa essa situação, entendeu? Então tem hora... Não é toda hora, gente, que a gente tem que armar barracos, entendeu? Tem hora que não... Aliás, nenhuma hora é boa de barraco. Gente, barraco nunca é bom. Entendeu? É sempre melhor evitar. Uma só, tá pulando um monte. O castor, tá? O castor fala, dentre outras coisas, fala também de paciência, que tem essa nuance na carta da formiga. Fala de trabalho duro, tá? De você construindo alguma coisa... Ali, ó, sol a sol. Então, a gente tá com uma mesa que tá falando, olha, tá voltando a tua alegria, a tua autoestima, isso é muito bom, tá? Pode ser que você esteja com uma tendência de explodir em hora que não pode, principalmente no meio profissional, segura a tua onda, porque senão isso vai te prejudicar. Um sonho que você quer muito realizar, eles estão falando... Se você se dedicar de verdade, mas de verdade mesmo, para valer, você realiza. Porque não tem nada que impeça isso de se realizar, tá bom? E o castor tá só corroborando isso no sentido de que se precisar de uma pisada a mais aí para você conseguir realizar isso, pisa fundo e vai, tá? E a doninha é faça a egípcia nas situações que te provocarem. Por quê? Porque muita gente faz de propósito para testar a paciência da gente e querer que a gente exploda de propósito para nos prejudicar, tá? Essa combinação aqui também eu poderia falar disso, de uma pessoa testando a sua paciência no limite para você explodir mesmo, né? Justamente num ambiente onde não é possível você fazer isso. Porque só quem vai ser prejudicado é você, tá bom? O escorpião do meu coração, vamos agora com o oráculo de Delfos, que pode vir outro assunto diferente desse, tá bom? Depois, tarô. Então, às vezes no tarô vem outra coisa também. Aqui um cisquinho, na toalha. Sai daqui, seu intruso.
Ai, gente, esqueci de acender a vela de vocês lá. Como assim, Renata? Opa. Não cai não, bebê. Opa, 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 opa. Caiu. Eu tentei segurar, mas não deu. Vamos lá. Oi, filha, que você tá aí no cantinho? Mais uma vez agora sem cair, né? Vamos ver o que veio no oráculo de Delfos. A difícil lição. Gente, a difícil lição, ela sai quando você, né, de repente fez aí alguma coisa que não devia e você fala, ai, carambola, né? Aprendi do jeito difícil. Normalmente é assim, né? A gente aprende na base da difícil lição. Vamos ver o que tá aqui. Duelo, gente. Aqui tá falando que alguém perdeu a cabeça. Lembra que eu falei aqui em cima? Não perca a cabeça, principalmente em determinados meios, principalmente no profissional, porque isso daí vai ficar ruim pra você. Aqui pode ter uma galera que já fez isso, tá bom? E obviamente não repercutiu bem pra você, porque a difícil lição saiu pra você. Então, esse enfrentamento, essa briga, esse duelo, seja lá o que for, já aconteceu, tá? O despertar. E você se tocou só depois. Você fala, ai meu Deus, o que eu fui fazer? A malícia. Lembra que eu falei que a pessoa ia provocar vocês? Aqui tá comunicando com a parte das cartas xamânicas, pelo menos essas primeiras cartas. Então, assim, houve malícia por parte da outra pessoa. Então, ela provocou vocês. Só que quando vocês se deram conta aqui no despertar, já foi tarde porque vocês já tinham explodido. Vocês caíram numa armadilha. A pessoa montou uma caminha de gato para você explodir, você explodiu, você caiu na da pessoa. Por isso que eles estão falando, Escorpião, segura a tua onda, entendeu? Para você, porque vão querer testar você. De repente isso pode até acontecer de novo. Então, conta até 1000, não é nem contar até 10, nem até 100, conta até 1000. A modéstia. Gente, para muitos isso pode ter repercutido da seguinte forma, tá? Muitos podem ter até perdido o emprego, alguma coisa aconteceu. Tá ficando quente isso aqui, vou ter que tirar. Eu fiz um, ó, ficou escuro. Deixa eu botar outra aqui, peraí. Então agora vocês estão numa situação assim, ó, Renata, isso realmente teve consequência para minha vida, tá? Alguma coisa eu perdi, alguma coisa eu tive que me colocar numa posição mais humilde por conta dessa explosão que eu tive. Amor sensual, aqui também é uma provocação, tá? Essa carta do amor sensual, gente, não fala só de amor sensual, da parte, enfim, né, que tá escrita aqui na carta, mas fala de muita provocação, né? Provocação sensual, mas também a gente pode falar de provocação pura e simples, tá? Então, houve uma provocação, porque tá aqui no duelo, ó.
Então, houve uma provocação. Pode ser que essa pessoa tenha um interesse em você, físico, uma atração física, e meio que para se vingar porque você não quis dar bola para ela, ela te colocou em maus lençóis até você explodir, perder a boa e dar esse espetáculo na frente de todo mundo? Pode. Também é uma interpretação possível. Embora não só, tá? Pode ter havido aqui uma provocação simplesmente porque a pessoa não gosta de você. Te enxerga como um rival no trabalho, uma rival, entendeu? Mas também pode ser porque ela nutra algum interesse, ela viu que você não atendeu aos apelos dela e ela te testou até você explodir, de propósito, para te prejudicar. A escolha ela fez você ficar numa sinuca de bico, deixando a situação insustentável. Muitos de vocês podem ter que deixar esse lugar. Gente, eu tô sentindo muito assim uma energia, sabe do que aqui? Da pessoa ser um superior hierárquico, sabe? De repente a pessoa te assediando moralmente. A indiscrição ficou insustentável. Você vai ter que tomar uma escolha. Por quê? Porque agora tá o maior falatório, entendeu? Ficou insustentável o clima para você trabalhar nesse lugar, para você continuar nesse lugar. Insustentável. Muito falatório, muita fofoca. Muita perseguição, tá? Vamos ver agora no tarô. Vamos de Rider. Às vezes vem outra coisa, tá, gente? No tarô, outro assunto. Fundo do maço, a carta da força, fala de coragem, né? Aqui a pessoa tá dominando um leão. Mas é uma moça, ela tá fazendo isso de uma maneira gentil. Olha, você pode usar a força que você tem, Escorpião, de uma maneira que nem essa moça tá fazendo. Então, em vez dela dela tentar, que nem a carta da força no tarô mitológico, é Hércules segurando o leão com os próprios braços fortes dele, assim, ele mesmo, né, dando um mata-leão no leão. Aqui não, é uma moça que gentilmente ela amansa a fera. Então, ela usa a força de uma maneira muito sutil, muito delicada, mas usa, tá bom? Então, esse momento da vida de vocês tá pedindo o seguinte: olha, o Escorpião, talvez seja necessário você rever determinados comportamentos que você tem e adequá-los. Por quê? Usando a força de uma maneira mais sutil, você vai obter melhores resultados, tá? O Sol, o que eu posso falar para vocês? Só veio uma confirmação.
Claro que vocês vão obter resultados melhores. E outra, com muito mais leveza e alegria, tá vendo? Tem uma criança aqui no cavalinho. Então, assim, olha, o que a gente tá falando? Que você vai conseguir o que você quer de uma maneira leve, tranquila, que só vai abrir portas para vocês, vai escancarar. Aí vocês vão falar, meu Deus, nossa, agora que eu dominei essa arte, ninguém me segura. 6 de copas. O 6 de copas aqui, eu pensei justamente na seguinte questão, né? Porque o 6 de copas remete a passado. Mas aqui é vocês falando o seguinte, nossa, se eu soubesse disso lá atrás, as coisas teriam sido melhores. Sabe aquele se que a gente fala muitas vezes? Aqui é bem isso, o 6 de copas. Nossa, se eu soubesse disso há mais tempo, eu não teria agido assim, 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 assado. Mas tudo bem. Lembra que saiu a carta da difícil lição aqui em cima? Tudo é aprendizado. Não importa. Aprendeu agora? Coloque em prática agora, tá bom? O que importa é que aprendeu. Gente, antes que vocês perguntem, porque vira e mexe as meninas perguntam as cores dos esmaltes, né? Essa que eu tô usando aqui, nessa semana, chama Noz Moscada, da linha Gel da Risqué. Essa linha aqui, tá? Esse que eu tô segurando não é o Noz Moscada, é a lavanda francesa. Mas é dessa linha aqui, tá? Linha Gel da Risqué, chama, essa cor que eu tô aqui chama Noz Moscada. Porque às vezes o pessoal pergunta. Vamos lá. A lua. Exatamente, cruzando com 6 de copas. Ai, se eu soubesse disso antes, as coisas não teriam sido tão obscuras, tão difíceis para mim, sabe? Tão até tristes muitas vezes. Ai, que legal. 10 de copas cruzando com o sol, mas agora são felizes, agora eu consigo alcançar os resultados que eu quero, eu consigo me fazer entender de uma maneira mais fácil, eu consigo me comunicar melhor, me expressar melhor, e isso traz muito mais sensação de conforto, de bem-estar, de realização emocional, de pessoas que eu gosto perto de mim, de me sentir nutrido, acarinhado, protegido, e também proteger aqueles que eu amo. É uma mesa de aprendizado, mas que tá caminhando super bem, tá evoluindo bem, sabe? Gente, Ás de Ouros. Olha, depois dessa descoberta, parece que todas as portas começam a se abrir. E as oportunidades começam a aparecer de uma maneira que você nem espera. Só por conta de uma mudança de postura, de comportamento. De hábito até. Dois de copas. Isso, gente, oportunidades de trabalho, parcerias, relacionamentos que são sinceros, tá? Onde você não precisa ficar com medo, porque você sabe quem é que está do outro lado. Nossa, tem uma mudança, assim, incrível. Incrível, maravilhosa. Eu quero essa leitura para mim. Afinal de contas, eu disse para vocês que eu tenho meio do céu em Escorpião. Para nós todos que temos Escorpião no mapa, enfim, ou os que são do signo do Escorpião, que venha! Recebemos! Meu povo, um beijo, um queijo, até a próxima. Deixa o like, por favor, tá bom? Não custa nada, a inscrição é de graça, o like também é de graça, ajuda pra caramba os produtores de conteúdo. Todas as plataformas agora estão privilegiando quem interage mais. Então, por favor, se a gente não tem interação, o que acontece? A gente some da sua timeline. Tem gente que fala assim pra mim: Rê, você parou de fazer vídeo? Não, eu não parei porque eu não morri, só o dia que eu morrer. Aí vocês vão ficar sabendo por aqui mesmo, mas enquanto isso eu tô aqui, tá? Por que a gente some da frente de vocês? Porque vocês não curtem, porque vocês não se inscrevem, tá bom, meu povo? Por favor, eu tô pedindo, por favor. Um beijo, um queijo,
um cafezinho bem quentinho, um bolinho de fubá. E como agora é época de Páscoa, ai gente, hoje eu comprei uma Colomba Pascal de chocolate e passei um café, meu Deus do céu. Vou até entrar embaixo da mesa aqui, ó. Oh, coisa gostosa demais da conta com café, não, como combina. Ai, que delícia, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Então é uma Colomba Pascal de chocolate, um cafezinho bem quentinho para vocês, tá bom, meu povo? Até a próxima, se Deus quiser. Mua!